TAIEB Brasília, e hoje estou trazendo para vocês aqui um novo equipamento que nós adquirimos. Mas antes de falar desse novo equipamento, eu vou falar do equipamento atual que nós utilizamos para fazer a verificação e alguns ensaios em tomadas elétricas nos condomínios e nas empresas nas quais nós fazemos a vistoria elétrica baseada na norma 5410. Então nós temos aqui esse testador de tomada que ele está nos indicando aqui os seguintes pontos. Que eu estou com uma ligação de neutro, ou seja, eu tenho um cabo de neutro, eu não estou tendo inversão das fases, ou seja, está marcando aqui para mim que as minhas fases, o neutro e o terra, estão presentes, estão ligados adequadamente conforme recomenda a norma. Ele mostra para mim também aqui que nesse momento eu estou com 232 volts e 60 Hz. E um outro ponto também a ser observado é a questão aqui do teste do DR. Nós temos aqui um teste do DR, que é um teste DC tipo AC para 30 mA. Então, se eu apertar esse botão e houver um DR nesse circuito elétrico, ele vai fazer o design do mesmo, né, e apresentar valores para nós de corrente de desarme, no caso, ou o tempo de desarme, dependendo do tipo do sistema, né, do testador. Então, se eu apertar aqui, vamos fazer um teste aqui, vou apertar. Tá, nesse caso aqui, então, nós vimos que não houve a queda de tensão. Então, esse circuito, ele não tem o DR. Agora, ele acabou desarmando o DR, né? Então, ou seja, ele verificou que existe o DR, ele desarmou esse DR, então confirmando para nós que esse circuito, de fato, ele tem o dispositivo DR. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês um novo equipamento que nós compramos, que ele é, vamos dizer assim, um upgrade, uma evolução desse testador. Por quê? Porque ele vai nos dar mais informações a respeito dessa tomada e desse circuito. Bom, pessoal, então pela norma, essa tomada ela deve estar ligada da seguinte forma. Nesse ponto eu teria a fase, no meio eu teria o terra e na extremidade esquerda o neutro. Então essa seria a configuração correta. Então com o novo equipamento nós vamos fazer então esse ensaio para fazer essa verificação e os demais parâmetros que ele pode checar dessa instalação. Bom, pessoal, então eu já instalei então a conexão da tomada com o testador. E o que ele nos apresenta inicialmente aqui para nós? Ele apresenta uma tensão de 227 volts, ele informa também que o soquete, ou seja, que a tomada está ok, não existe inversão de fases, tá? E também ele vai nos indicar aqui a tensão de 225 volts, como eu comentei. Eu vou agora aqui para frente, ele vai também me passar aqui a frequência. Eu estou com 60.1 kHz, 60 Hz aproximadamente. Aqui ele me dá o serial number aqui do equipamento, tá? Então essas são as verificações iniciais. Agora eu vou para a próxima função. A próxima função, ele vai me medir aqui a impedância do aterramento, tá? Então ele vai começar a fazer a medição ali, ó, medição do aterramento dessa instalação, e ele vai me dar ali então quanto que ele está dando, tá? Pronto, deu 18.8 volts, tá? Essa foi a resistência de aterramento desse circuito. E essa função aqui, standard, eu estou aqui agora com uma corrente de curto-circuito de 12 amperes nesse circuito específico, né? E também o que é interessante é que ele não desarma o DR nesse caso. Por quê? Porque ele está injetando, ele está verificando com uma corrente
até 15 mA, né? E nós, como temos o DR aqui AC, ele vai desarmar com 30 mA. Entretanto, ele também tem essa funcionalidade de teste. Então, eu vou apertar aqui a função de teste de RCD, que é o Residual Current Device, né? Que é o nosso DR. E ele também pode testar aqui algumas funções. 0,5% da corrente, pode fazer também um teste de rampa automático, tá? E também ele pode verificar 3 tipos de DR, tipo A, tipo F e tipo AC. No nosso caso, seria o tipo AC. O tipo A e o tipo F ele é bastante empregado nas estações de recarga para veículos elétricos, porque eles têm características de monitoramento dos pulsos DC. Então também isso é bem interessante. Então eu vou colocar aqui vezes meio, tá? E vou pedir para fazer o ensaio. Vamos ver aqui como é que ele se comporta. Olha lá, ele não deu trip, não, ou seja, não desarmou. Por quê? Porque eu estou injetando, nesse caso aqui, 15 mA. Com 15 mA ele não daria o trip, tá? Depois eu vou voltar novamente para fazer o ensaio com o trip. Então vamos agora para a função da frente, depois eu retorno aqui. Essa outra função, ele me apresenta, no caso, uma análise de harmônica, até a 49ª harmônica. Então eu estou aqui na H, deixa eu ver aqui, H5, eu acho, fundamental, estou aqui deixa eu voltar aqui só um pouquinho, harmônica, segunda harmônica, H2, 100 Hz, H3, 150, que ele está considerando 50 Hz para fazer essa verificação, H4, H5 e H6 com 300 Hz, eu estou tendo aí uma harmônica de 8,48 volts devido a algum circuito não linear nessa edificação, o que nos dá 3,93%, tá, de harmônica em relação à fundamental. Eu indo aqui para frente, a 7ª 0, aqui essa 8ª também estou com 2,38 volts, tá, com 1% aproximadamente, e assim sucessivamente. Maravilha. Vamos voltar aqui para trás. Deixa eu voltar aqui para trás e vou apertar novamente a função. Essa outra função aqui, ele já mostra para mim alguns ensaios que foram feitos, como o teste do DR, a impedância do circuito, e ele já vai memorizando esses valores. No final, eu posso fazer um relatório através de um QR Code do sisteminha aqui, pegando todos esses dados que ele fez no monitoramento. Agora vamos voltar aqui novamente para o RCD, para o teste do DR, só que agora eu vou colocar aqui o valor automático, ele testa com 0 graus e 180 graus. Deixa eu voltar aqui novamente a C, voltar aqui para trás, harmônica, deixa eu só voltar aqui que eu passei da linha. Aqui, AC, alto, vezes 1. Então, vezes 1, vamos fazer o teste, que seria os 30 mA, né? Então, vou apertar aqui. Vamos ver. Pronto, ele desarmou. Então, ele desarmou, ele mostrou para mim aqui que desarmou com 28 milissegundos, tá? E 14 volts de queda de tensão de contato. Se eu for agora aqui para frente, agora eu vou ter que rearmar o DR, dar uma paradinha para dar uma rearmada no DR e já retorno. Bom, pessoal, eu fui lá rearmar o DR, o quadro de distribuição ele fica um pouco afastado aqui desse ambiente que eu estou nesse momento fazendo essa verificação. Mas já está lá registrado os 28 milissegundos, né, do teste. O outro teste que nós fizemos, que seria o de 15 mA, que é esse aqui, ó,
Você viu que ele dá ok, por quê? Porque ele não desarmou. Eu apertando aqui, indo para frente, ele vai me dar a resistência de loop, então que ele fez a verificação. E eu apertando aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui nesse botão, ele vai me dar esse código QR. Com esse código QR, eu consigo justamente pegar um relatório desses dados que foram feitos e mandar ou para o nosso cliente ou mandar para o meu e-mail, para depois possivelmente elaborar um relatório mais minucioso, né? Então, voltando aqui na função, novamente, uma outra informação que eu queria passar a respeito do DR é que nós podemos fazer aqui o ensaio de rampa, né? O ensaio de rampa aqui, ó, x1, x5, x meio, eu faço ele com 0 grau e 180 graus também. Só que eu não vou fazer isso agora, porque como eu falei, eu estou muito longe do quadro, então eu teria que toda hora ir lá rearmar e ele continuamente ia fazendo esse teste de rampa. Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Esse equipamento nós trouxemos ele de uma empresa italiana que desenvolveu esse produto. Nós importamos o produto lá da Itália e agora nas nossas vistorias elétricas nós estaremos utilizando ele para fazer a verificação das tomadas de uma forma mais elaborada do que o equipamento anterior que nós tínhamos. É isso. Obrigado por todos, uma boa tarde, eu sou o Marco Oliveira. Hoje é dia 3 de maio de 2023. Até a próxima.